Pronto, então, vamos continuar aqui a nossa abordagem da Lei 8.080. Nós iniciamos esse assunto na aula anterior, mas não custa nada eu falar um pouquinho mais, só relembrando alguns conceitos, né? Então, a Lei 8.080 é o nosso Código de Saúde Pública, né? A lei mais importante, apesar de que não é, enfim, um grande marco normativo dessa temática do direito da saúde, porque nós temos, que será objeto das próximas aulas, uma consolidação da legislação da saúde feita por portarias, né, de consolidação. Então, essa legislação, ela é bem mais ampla, e quer queira, quer não, como a legislação prevista tanto na Constituição como nesse Código de Saúde, ela é um tanto quanto genérica, esses atos normativos feitos por portaria têm uma força bem interessante, que não venha a se chocar com tanto a Constituição como a Lei 8.080. Então, é preciso a gente conhecer depois para que tenha uma visão mais sistêmica do direito da saúde, tá? Então, falei que a Lei 8.080 veio 2 anos após, né, a Constituição, e estabelece a saúde como direito fundamental, já está no artigo 5º, que é dentro do capítulo 2 da Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais, mas repete aí no artigo 2º, né, da lei, coloca que a ideia de saúde ela é bem extensa, né, porque conforme previsão, deixa eu colocar aqui na outra tela, conforme previsão do artigo 3º, a ideia de saúde ela se expressa não só na ausência de doença, né, mas com vários outros condicionantes que eu comentei: alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, educação, transporte, etc. Isso tem relação também com a questão orçamentária, porque isso vai autorizar o repasse de recursos, fora que, quer queira, quer não, a qualidade de vida, né, a qualidade de vida do ser humano e a sua saúde física e mental vai depender também da boa prestação de serviços públicos e da oferta desses que eu coloquei aí, ok? Também comentei com vocês, estou só revisando o conteúdo aqui da aula passada, né? Que o conjunto de ações e serviços prestados por instituições públicas, né? órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, né, e das fundações, constitui o Sistema Único de Saúde. Então, é até difícil a gente falar quais são os órgãos do SUS, né, porque são tantos que a gente, para enumerar, a gente poderia aqui clicar no site do CIORG, né, Sistema de Organização do Governo Federal, para ter uma noção só dos órgãos de saúde do governo federal, mas são muito amplos, tá? Até porque, se a gente for levar em consideração todos aqueles condicionantes da saúde que leva em conta renda, educação, atividade física, transporte, meio ambiente, então a gente vai ver que a colaboração ao SUS é realizada por incontáveis órgãos no Brasil, tá bom? Coloquei também a questão dos objetivos do SUS, a divulgação, né, dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, isso que é muito importante, né, o que é que vai ser, qual é o fator básico que vai determinar o comportamento, o adoecimento da população. Então, esse diagnóstico, tá, ele é uma das tarefas fundamentais do SUS, não é só curar, não é só essa assistência à saúde para cuidar de uma pessoa que está doente, né? Mas é verificar aquilo que vai impactar na saúde. E isso tem a ver com a questão também ambiental, com a questão de renda, de emprego, com a ausência de atividade física, com a qualidade dos produtos que são vendidos, né? Ou seja, agrotóxico, todo o controle da produção e comercialização de alimentos. Então, isso tem que ser muito trabalhado com muita seriedade dentro do SUS. Então, o SUS também tem que formular as políticas, tá? É a atribuição do SUS e não do Poder Judiciário. E aí eu coloquei um dos primeiros condicionantes, né, ao fato do Poder Judiciário estar se imiscuindo
em política pública por meio de decisão judicial, porque a lei está dizendo aqui, ó, compete ao SUS e aos seus órgãos, logicamente, a formulação da política de saúde. Então, quando você entra com a ação civil pública, seja a Defensoria Pública, seja o Ministério Público, federal, estadual, etc., para formular uma política pública, quer queira, quer não, de acordo com esse comando, você está tendo uma intervenção a priori indevida, né? Tá certo? Então tem que ter muito cuidado. Eu não estou excluindo essa possibilidade, tá? Não estou excluindo essa possibilidade. Mas no primeiro momento a gente tem que entender que compete ao SUS a formulação disso. Se o Ministério Público está verificando, ou a Defensoria, algum problema sistêmico na área de saúde, indico eu que primeiro seja tentado, né, uma solução dialogal com os órgãos da administração pública, etc., para evitar uma demanda que o judiciário venha a substituir esses órgãos, ok? E também é o objetivo, é o terceiro, que é o que que a maioria das pessoas faz referência, né, que é a assistência às pessoas, né, por meio de promoção, proteção e recuperação, ou seja, as atividades de cura, preventivas, etc. Ok? Falei também que estão incluídas, acho que eu parei por aqui, né? Estão incluídas ainda no campo da atuação do sistema de saúde as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância do trabalhador. Vamos ver aqui os parágrafos para a gente entender melhor isso, tá bom? Então, aqui diz, no parágrafo 1º, 2º e 3º, entende-se por vigilância sanitária, conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir, prevenir riscos à saúde e intervir... Desculpe que eu não coloquei o meu telefone no modo avião. Só um segundo. Pronto. Então, entende-se por vigilância sanitária, conjunto de ações capazes de eliminar ou diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes. Ai, meu Deus, a pessoa fica me ligando aqui e eu não consigo cancelar a ligação. Deixa eu desligar o telefone. Que é melhor. Desculpa. Pronto. Mais uma vez, entende-se por vigilância sanitária, ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente e produção, circulação de bens, prestação de serviços e interesse à saúde, abrangendo controle de bens e consumo, né, que se relacionem com a saúde, controle da prestação de serviços que se relacionam direto e indiretamente com a saúde. Então, aqui eu chamei até a atenção para vocês para fazer a diferença entre direito da saúde e direito sanitário, né? Que a vigilância sanitária, ela tem essa relação muito mais de fazer essas ações, né? No controle de bens de consumo e a prestação de serviços que se relacionem com saúde, tá? E aqui é muita coisa, né? Porque todo bem de consumo, todo alimento, tá certo? Todo medicamento vai se referir, né? Vai ter relação com a nossa saúde. E prestação de serviços que tem relação à saúde também. São vários, né? Médicos hospitalares, clínicas, exames e por aí vai. Ok? Vigilância sanitária. Vigilância epidemiológica, que eu vou trazer uma pessoa, já solicitei o contrato do Ministério da Saúde para que venha falar só sobre vigilância epidemiológica para a gente. Ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos. Então, a epidemiologia é essa ciência que vai fazer todo um estudo sistemático, um estudo, inclusive com utilização muito forte da estatística, né? Que vai levar em consideração os fatores que vão condicionar
o cometimento de doenças. Então, deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. É através da epidemiologia que eles vão fazer a questão da distribuição de medicamentos. Então, você não pega um medicamento, por exemplo, fabrica medicamento para pressão, e sai distribuindo de acordo com a população de um estado, tá? Se você fosse pensar em equidade, né, aliás, em igualdade pura, seria assim, eu vou comprar 1 milhão, vou dividir entre os 27 estados da federação, mas não é assim que se faz. A epidemiologia vai verificar quais são os estados que há mais casos dessa doença. Na região mais fria, na região mais quente, na região em que as pessoas são mais obesas ou menos obesas. Então, todo esse estudo é feito através de técnicas de epidemiologia, até para aquisição de medicamentos, para modificação das políticas. Então, se nós estamos verificando que a população do Nordeste está, sei lá, tendo problemas de aumento de peso, tá? Então, isso, quando os dados epidemiológicos apontam para esse fator, eles já vão indicar para aquele médico da família ou para o programa Saúde da Família que faça a orientação, né, a educação alimentar dessas pessoas, que expliquem para ela a importância da alimentação saudável, dos riscos do excesso de açúcar, da não realização de exercícios físicos, etc. Então, a epidemiologia vai servir para isso. É muito importante, é a base da formulação de políticas públicas de saúde. Ok? Por isso que é problemático, meus amigos, bem problemático, a gente pensar numa política pública criada a partir de uma canetada. Porque, às vezes, a Defensoria Pública e o Ministério Público fazem um ótimo trabalho. Aqui está o estado do Ceará, por exemplo. Tem, sei lá, fazer um chute, não tenho a menor ideia. Tem 2.000 UTIs. Em 1999 eram 1.700 UTIs, ou seja, em 20 anos só aumentaram 300 UTIs. Já a população aumentou tanto, ou seja, faz uma análise assim rápida para constatar que é necessário mais UTIs. Está errada a análise que foi feita aí pela Defensoria ou pelo Ministério Público? Não posso dizer que está errada. Agora, do ponto de vista da epidemiologia, ela é bem incompleta, né? Porque é feita toda uma central de regulação, tá certo? Tem que ver se ele incluiu as UTIs do município, do estado, tá certo? Tem que ver se aumentou ou não a incidência de casos que demandem mais UTIs ou diminuir. Então, é todo um estudo, qual o custo disso no orçamento. Então, não é só dizer que precisa de mais UTI, tá certo? Então, a epidemiologia vem a trazer todo esse suporte para a formulação de políticas públicas. Por isso que eu falei lá no artigo 5º, que é de competência do SUS formular as políticas, e não do Poder Judiciário. Tá bom? Parágrafo 3º, entende-se por vigilância por saúde do trabalhador, para fins dessa lei, né, o conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, as duas juntas, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo a assistência do trabalhador vítima de acidente de trabalho, participação no âmbito da competência do SUS em estudos e pesquisas, etc., e também na questão de normatização, fiscalização, controle de produção, extração, armazenamento, etc., de substâncias que apresentem riscos à saúde do trabalhador. Ok? Então, a questão de saúde do trabalhador tem todo esse impacto. A gente tem uma política nacional de saúde do trabalhador, nós vamos abordar ela aqui nas próximas aulas. Ok? Então, a vigilância sanitária, epidemiológica e do trabalhador, ela tem aí essas diferenças. Voltando aqui para o artigo 6º, também queria falar para vocês que estão incluídas no campo de atuação do SUS, essas vigilâncias, né, sanitária, epidemiológica do trabalhador, a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Eu queria
ver com vocês, que eu já comentei uma vez, mas eu vou voltar a falar do artigo 19M. 19M, que ele vai comentar aqui que a assistência terapêutica integral, referente ao artigo 6º, inciso 1, a linha D, consiste em dispensação de medicamentos e produtos de interesse da saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou a saúde a ser tratado, ou na falta de protocolo, conforme o artigo 19P. A gente vai ter que voltar um pouco mais na frente, acredito que hoje dê tempo, falar dessa relação, tá? E 2, a oferta, deixa eu ir logo para o 19P, né? Ó, peraí, deixa eu só voltar aqui para que a gente repita, ó. A assistência terapêutica, ela é a dispensação de medicamentos, ou seja, o médico vai lá indicando o medicamento para ser tratado pelo SUS. Só que essa prescrição, meus amigos, ela tem que ser realizada conforme as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico. Então, por exemplo, digamos que a pessoa tenha doença de Chagas. Aí ele vai lá no protocolo clínico para o tratamento de doença de Chagas. Existem esses protocolos, às vezes do estado, às vezes do próprio município, etc. E o protocolo vai dizer, tendo a doença, aí vai ver os estágios, vai ver quais são os medicamentos que estão na tabela do SUS, ele vai dizer o medicamento que vai ser aplicado, etc. Ou seja, existe todo um protocolo para que seja feito lá essa dispensação, tá bom? Se não tiver o protocolo, aí ele está dizendo que procure o artigo lá 19P. Vamos ver o que é que diz. 19P. Na falta de protocolo, a dispensação será realizada, com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS. Então, não tem um protocolo dizendo, ó, essa doença você vai tratar dessa maneira. Se não tem um protocolo, o médico vai tratar, mas conforme os medicamentos que estão lá na RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Só colocar lá no Google, né? Ela é periodicamente atualizada. E aqui, meus amigos, ela vai trazer todos os medicamentos que o SUS oferece. Alguns são repassados aos estados, alguns são repassados aos municípios. E os estados e os municípios também podem ter as suas relações de medicamentos essenciais complementando essa. Por exemplo, no estado do Ceará, tem alguns, tipo leite, né? Leite especial para doenças que têm problema nutricional, que não estão na Rename Nacional, mas o estado do Ceará oferece. Ele complementa, tá? Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se o medicamento está aqui na Rename, tá bom? Porque, assim, tem muitos medicamentos que não estão nessa lista, tá? E o médico do SUS não pode, a priori, deixa eu abaixar aqui, porque aqui é a parte introdutória, né? Mas tá aqui, ó. Captopril, etc. Tem todos os medicamentos, tá? Claro que ele não coloca a marca, coloca a fórmula, né? A fórmula não, a denominação genérica, desculpe, tá? Ok? Outro detalhe, às vezes o médico ele pode fazer a utilização de duas ou mais substâncias, né? Não é necessariamente um medicamento que vai curar essa patologia. E também existe, pessoal, mediante a aprovação da Anvisa, aquele que é chamado uso off-label, que é uso fora da bula. Então, por exemplo, eu pego um medicamento qualquer, sei lá, não sei muito de medicamento, me desculpe, meus amigos, mas pega lá a dipirona, né? Aí digamos que a dipirona
é para, sei lá, o controle da dor de cabeça, da febre. Só que a Anvisa autorizou, é um exemplo qualquer aqui, o uso off-label da dipirona para ser tratado eu não vou nem chutar o número de doença aqui, uma doença qualquer. Tá? Então, o médico vai poder também sugerir a utilização desse medicamento nessa outra finalidade. Tá? A gente vai dar uma aula aqui só sobre a Política Nacional de Medicamentos e eu vou chamar a professora Maíra, desculpe, Barroso, que ela é da Secretaria de Saúde do Estado e coordena essa questão, ok? Mas, afinal, quando a dispensação de determinado medicamento fica por conta do assistido, bem, a priori, Aderbal, se a pessoa está lá, por isso que a gente vai falar sobre isso mais na frente com a Maia, se a pessoa está tendo acesso, tem a carteirinha do SUS, está tendo acesso, se ele procura a porta de entrada do SUS e a dispensação daquele medicamento, você vai ter direito de receber através do Estado, do município, etc. Tá bom? Agora, se tiver tendo uma falta e você precisar, né? Logicamente todo mundo precisa, mas se for um medicamento que é mais urgente, etc., você pode comprar. Pode pedir o ressarcimento? Até que pode, né? Tá bom? Então, mas a priori, estando nessa lista aqui da Rename, fica obrigado que seja ofertado pelo poder público. Tá bom? É obrigado a ser oferta. Então, bem, essa tabela aqui eu vou deixar em stand-by. Pode ser que a gente precise dela. Tá? Então, voltando aqui para o 19P. Na falta de protocolo clínico, a dispensação ser realizada com base nessa relação, né? Que é a Rename. 2, no âmbito de cada estado do Distrito Federal, de forma suplementar, também eles podem ter uma nova tabela, que eu expliquei para vocês. E os municípios também podem criar a sua tabela. Ok? Então, na falta de protocolo clínico, a regra, de acordo com a lei, é fazer a dispensação de medicamentos com base na lista do SUS. Professor, e aquela coisa de medicamento experimental, né? Bem, aí tem que ter muito cuidado, nós vamos falar também sobre isso, conforme a jurisprudência do STJ e do STF, tá? Mas, a priori, tem que ter pelo menos uma segurança, né, do medicamento já verificado por agências internacionais, nós vamos verificar isso, tá bom? Tem que ter toda uma base científica para demonstrar o porquê do remédio lá da tabela do SUS não resolver o problema. Porque o que acontece às vezes, meus amigos, é, por exemplo, eu tenho diabetes, digamos. O meu médico, digamos que eu tenho um médico particular, ele diz que o melhor remédio para diabetes para mim é o remédio B, que o remédio B eu não vou ter efeitos colaterais, sei lá, não vou ficar inchado, eu não vou ter sonolência, etc. E o medicamento que está lá na Rename, ele vai me dar dor de cabeça, ou vai me dar sonolência, etc. O fato desse medicamento estar trazendo um efeito colateral não significa dizer que o SUS está errado, ou que o juiz deva determinar que seja dado outro medicamento. Não, tá bom? Então, assim, é impossível para o governo, pessoal, federal, estadual, municipal, tá incluindo medicamento nessa tabela aí do SUS. Porque a inclusão de um medicamento aí é uma coisa super complexa, porque essa tabela, quando eles fazem a tabela, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui para a tabela. Ele coloca aqui, ó. Estão vendo carbonato de cálcio. Quando eles colocam carbonato de cálcio, a tabela deles vai estar lá 1 milhão de comprimidos de carbonato de cálcio. O valor, tantos milhões de reais. Carbonato de lídio, 5.000 comprimidos. Então, assim, quando você inclui um item aí, o orçamento da saúde para aquisição de medicamentos, ele vai
lá para o céu, né? Então, assim, isso não pode ser feito. Ah, queria eu, logicamente. Tenho certeza que todos os gestores do SUS queriam colocar a maior quantidade de medicamentos, mas é impossível, tá? Eu já dei exemplos aqui para vocês. Com duas patologias que contemplam 0,01% da população, se vocês forem colocar os medicamentos mais modernos e caros que tem disponíveis aí no mundo, eles vão contemplar todo o recurso do SUS, só com dois medicamentos, duas doenças, aliás. Então, assim, a gente tem centenas, né, de doenças, não dá para a gente, os recursos são limitados, infelizmente, tá? Quanto mais expandir, melhor. Ok? Vamos voltar aqui. A gente estava no 19M, né? Vou esperar voltar aqui. Ainda está aparecendo a tela do. Deixa eu interromper o compartilhamento. Colocar de novo. Está meio lento aqui o compartilhamento, mas eu vou falando aqui. Então, eu estava falando, comentando, era o artigo 19M da Lei 8.080, que fala da assistência integral, né? Aí a assistência integral compreende a dispensação de medicamentos, conforme os protocolos clínicos, né? Ou na falta de protocolo clínico, conforme a tabela ENAME. E dois, a oferta de produtos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes também da tabela do SUS. Então, se vocês quiserem saber, tabela tem a Rename, né? E tem também, pessoal, a tabela de procedimentos, tá? Do SUS. Então, é bom vocês colocarem também isso depois no Google para olharem. Que aí são milhões de procedimentos, né? Extração cirúrgica disso ou daquilo, vai estar lá, ok? Isso, inclusive, pessoal, serve para vocês quando forem advogar, julgar, etc., colocarem todo o percurso, né? Ó, o usuário procurou o SUS, foi realizada a dispensação na forma do artigo tal, conforme a tabela do SUS, na forma da lei, porém havia a omissão, ocorreu a omissão ou não do poder público, então vocês têm que seguir os comandos legais e não colocar lá o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é direito de todos, o usuário não teve acesso à saúde, ante o exposto venha requerer isso. Não é assim. A gente está vendo essa complexidade, tá bom? Então, olhem depois a tabela de procedimentos. Eu vi só a tabela aqui, rapidamente, medicamentos. Depois vamos voltar para ela, tá? Voltando. Artigo 6º, né, que a gente estava? Artigo 6º, inciso 2º. Vamos, meu filho, trabalho e computador. Aqui na minha tela ele tá no artigo 6º, para vocês ainda tá no 19. Francamente, né? Vou interromper aqui, vou dar de novo para lá. Ah, entendi. É porque está dizendo que eu perdi a minha conexão de rede. Deixa eu conectar aqui a outra rede, pessoal. Eu estou conectado no meu notebook, que eu estou falando aqui para vocês, numa rede, e o computador que eu estou apresentando está em outra. Tá vendo que eu caí? Só um segundo.
Querem fazer alguma pergunta enquanto eu conecto aqui novamente? Vomit. Estou offline, não. Pronto, agora vai entrar, pessoal. Então, estava lendo o artigo 6 com vocês, são os campos de atuação do SUS, né? Falei vigilância sanitária, epidemiológica, etc. 2, participação da formulação de política. Mais uma vez, né, compete ao SUS participar da formulação de política, né? Então, na minha opinião, toda decisão judicial que pense em dar uma liminar, falando de política pública, ela tem que primeiro ouvir o gestor, tá? Formulação de política e na execução de ações de saneamento básico. Eu já vi uma pesquisa dizendo que, tipo assim, no estado, acho que era de o Rio era São Paulo, não lembro, mas, tipo, era 2/3 do orçamento, não, 1/3 do orçamento de saúde era para decisão judicial, tá? Aí tinha uma boa parte para manutenção da rede hospitalar, aquisição de medicamentos, ou seja, quase não vinha para a ação de saneamento básico. E se você for ver, em grosso modo, a maior parte das ações que levam pessoas a procurar o SUS é falta de água, tá? Água encanada e tratada, falta de esgoto. Então, as crianças brincando lá nas ruas cheias de esgoto, aí tem doença de pele, doença, enfim, vermes, etc. Esse é o que é o grande problema aí do SUS no Brasil. Não é uma doença rara que às vezes aparece na imprensa, o uso do canabidiol. Não estou dizendo que não é importante isso, mas não é o grande problema do SUS, ok? O grande problema é esse, a pobreza, e em razão da pobreza, né, a falta de saneamento básico, etc., vai fazer com que as pessoas tenham esse tipo de problema aí de saúde, tá? Bem, Aderval, a questão do marco, o marco de saneamento básico, eu li ele, na verdade, eu tenho que reler, tá? Eu tenho que reler. Mas, enfim, por mais que tenha pouca participação popular, eu lembro que teve audiência pública, né? Na Câmara, mas foi bem debatido isso no Congresso Nacional. Eu sei que foi polêmica a aprovação, né? Porque houve uma certa privatização e a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho, não é a privatização, mas a possibilidade de privatização de outorga, né, de certos sistemas de saneamento à iniciativa privada. Então, a ideia, na época foi até o senador Tasso Gereissati, né, que era o relator, a ideia é que essa iniciativa privada iria avalancar a oferta, né, de abastecimento de água e esgoto nos municípios. Vamos ver se isso vai surgir efeito. Tá? Ainda é muito cedo, tá bom? Mas vamos acompanhar. Eu não tenho nenhum pensamento ideológico de ser contra ou a favor certas questões de privatização, tá? Eu defendo que isso seja objeto de estudo, objeto de debate, né? E nem tudo cabe ao Estado tá prestando. É claro que serviço de saneamento básico é uma coisa bem inicial e que compete ao Estado, tá? Mas se a iniciativa privada vier aí para somar e que possa ter lucro disso, desde que seja paga uma tarifa, enfim, acessível à população, eu também não vejo grandes problemas. Então, temos que esperar um pouco mais para dar um diagnóstico. Eu sei que na Alemanha, por exemplo, o sistema de saneamento foi um que foi revertido ao Estado, né? Tinha sido privatizado e as empresas lá que receberam a delegação não estavam conseguindo cumprir o que estava no contrato, que é tipo assim, quem solicita, vou dar um exemplo, quem solicita uma ligação de água é obrigado a fazer a ligação, e às vezes tinham
propriedades bem remotas, né? Que o custo da ligação de água e esgoto era muito elevado. E a empresa, com aquele município, não ia conseguir ter lucro algum. Pelo contrário, ia ficar no prejuízo. Então, assim, do ponto de vista de saúde, o Estado não é para ter lucro, né? A prestação de serviço público não é uma atividade lucrativa. Então, assim, é investimento do Estado mesmo, tá? Para a saúde das presentes e futuras gerações, tá bom? Então, outorgar isso para a iniciativa privada é algo bem complicado. O particular tem que ter o lucro, logicamente. Como é que ele vai montar uma empresa de água e esgoto se ele não, se ele vai gastar mais fazendo as ligações do que o que ele vai arrecadar com a conta? Não tem sentido isso para a iniciativa privada. Tem que ser algo bem sustentável, né? Ok? Mas vamos em frente. 3. Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde, também é um básico do SUS. A gente vai ver, inclusive, que o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público ordena isso por meio de recomendações, né? Nos cursos de formação de magistrado, nas provas de concurso público para acessar a carreira da magistratura e do Ministério Público, tem que ter questão de direito da saúde, tá bom? Também está no SUS a vigilância nutricional e orientação alimentar, ok? Tem que ser expandido isso, sobretudo nas escolas, né? A colaboração da proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho, a formulação da política de medicamentos, tá? Aqui, mais uma vez, se compete ao SUS formular a política de medicamentos, como é que uma ação civil pública quer formular uma política de um medicamento, de um equipamento? Ok? Eu tenho um caso de um amigo meu que ele fez doutorado na Alemanha e quando ele veio para cá, ele estava meio que especializado em implante cloquear bilateral. É tipo um pulso elétrico, coloca aqui, faz eu não sei se é uma microcirurgia, mas bota um equipamento por fora e tem que ter tipo um implante aqui. Que pessoas que eram completamente surdas ouvem, né, com esse equipamento. Só, pessoal, que isso custa, na época, isso já fazem, sei lá, uns 10 anos. Era na época do governador Cid Gomes, no estado de Ceará. Ele apresentou o estudo na Secretaria de Saúde, eu acho que ele era médico do HGF, e mostrou que o custo era tipo 180 mil reais por pessoa, né? E ele solicitou, falou com o diretor do hospital, falou com o secretário de saúde, criaram tipo lá uma política de, ó, vamos fazer essa cirurgia e tal, mas como tem o limite de orçamento, né, vamos fazer, não lembro a quantidade, vou fazer aqui um chute, 4 cirurgias por mês, é muito pouco, né? 4 cirurgias por mês, vamos dar preferência a crianças, né, porque aí a criança, o tempo de vida útil, né, se você for colocar isso para um idoso, bem, nada contra, mas ele vai ter a vida útil para a utilização do equipamento, a criança não, vai ter um outro processo de formação, né, ela ouvindo, etc. Eu sei, pessoal, que depois que isso começou, teve uma ação civil pública para transformar aquilo em política, né? Tipo, tinha 1.000 pessoas na fila. Mas você colocar 1.000 pessoas na fila para cirurgia de 180 mil reais, né? Daí, aí foi que determinou lá a Secretaria de Saúde, acaba a política aí, vamos acabar, tá? Não vamos colocar mais um implante cloquear, ou seja, quando você mistura o Poder Judiciário, ele faz atrapalhar, às vezes, a política. Não tem como. Por melhor que seja a boa vontade da pessoa que queria ajuizar a ação civil pública, mas não tem recurso para fazer tudo em matéria de saúde. Tá? E com o tempo, tá certo? Quando esses equipamentos forem mais baratos, etc., o Estado vai incorporando. Tá? Então, por isso que eu chamo a atenção. Inciso seja, a formulação de política, né, compete ao SUS. Se você for jogar isso para o Poder Judiciário, ele nem tem estrutura para isso. O juiz não tem formação para tá tratando de dado epidemiológico, para saber se é correto ou se não é correto. O juiz vai julga conforme está no processo, né?
tá bom? Por que cabe a instrumentos da democracia participativa pela via judicial, como ação civil pública, efetuar correções, etc. Bem, cabe, né? Eu acho que é positivo. Eu não estou criticando a ação civil pública, a ação popular em matéria de saúde, de maneira nenhuma. Eu incentivo isso. Tá? Só que o magistrado, quando for conduzir essa situação, e geralmente eles fazem. Antigamente não, mas hoje, se você pegar as ações civis públicas na Justiça Federal, são excelentes. Tá? O magistrado convoca a reunião com o gestor federal, estadual, municipal, tá certo? Abre a audiência, a participação de terceiros, tá bom? Isso sempre é feito de modo muito correto, tá? Muito prudente para evitar essa interferência do Poder Judiciário, tá bom? Okay. E às vezes, assim, o Poder Público tem um médico que já avisou da falha da política, o secretário sabe, por questão política do governo, municipal, estadual, não colocam, fazem vista grossa, dão acesso a outras prioridades. Porque se a gente for ver, sempre dá para gastar um pouco mais em saúde, né? Na minha opinião, sempre há. Sempre dá para melhorar. Se a gente for ver, tipo assim, por que gasta com veículo de luxo? Por que gasta com palácio? A gente mora num país que o presidente da República mora em palácio, né? Eu acho isso muito arcaico, coisa assim do império, né? Como é que um presidente da República mora num palácio? Eu acho isso até cafona, né? Na minha opinião, até cafona. O presidente mora num palácio, tá? Enfim, mora numa residência oficial, tá? Que não precisa ter essa coisa, enfim, de império mesmo. Tá bom? Palácio do presidente, do vice, palácio do governador, do vice. O governador tem casa em Brasília, o governador tem casa. Eu acho isso um atraso ainda muito grande no nosso, na nossa democracia, né? Ok? Mas vamos lá, vamos em frente. Ok. O que mais? Também compete ao SUS fiscalização e inspeção de alimentos, águas e bebidas, participação. Deixa eu subir aqui. Participação no controle, produção, guarda de substâncias psicoativas, tóxicos, radioativos, desenvolvimento científico e tecnológico, política de sangue e seus derivados, homoderivados, etc. Tá certo? Já falei dos parágrafos, tá bom? O que mais? Enfim, princípios e diretrizes. Isso aqui também tem muita coisa importante. As ações e serviços de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, observados os seguintes princípios, né? Universalidade, repete aquela coisa, aqueles muitos princípios que a gente já comentou, né? Universalidade de acesso, tá? Da saúde em todos os níveis, seja o nível mais básico até o mais complexo. Integralidade, entendida como um conjunto, olha aqui, mais uma vez falando da integralidade, né? Um conjunto articulado e contínuo de ações de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade. Olha a integralidade aí como um processo e não como o direito de ter acesso a qualquer tipo de produto ou serviço de saúde, tá? Preservação da autonomia das pessoas, né, na defesa da integridade física e moral. É claro que isso aí tem limites, por exemplo, a questão da testemunha de Jeová, né? Filho menor de idade, né? Que precisa de uma transfusão de sangue. Ou seja, por mais que tenha a defesa da integridade física que os pais decidem pelos filhos, mas se for para salvar a vida, os precedentes são no sentido de que
não cabe ao pai decidir em relação ao filho menor de idade esse tipo de questão, tá certo? Quando você completa a maioridade, aí você decide se quer ou não receber uma transfusão de sangue, tá? Mas assim, vou operar ou não vou operar, tá bom? Dá autonomia. Porque tem muitos tratamentos, meus amigos, que aí não tem, tipo, você vai fazer uma cirurgia na cabeça, né? Sempre vai ter risco. Então, você quer dar autonomia, explica, tem que dar transparência para mostrar os riscos, mas a pessoa vai decidir, né? Sobretudo com tratamentos com câncer, eu gosto muito de falar, não sei se vocês já leram aquele livro As Intermitências da Morte, Saramago. É bem interessante, né, que nesse livro a morte ela fica com raiva das pessoas que não a reconhecem, né? E aí ela faz tipo uma greve, tá bom? E o que acontece, né? Bem, as pessoas não morrem, né? Uma série de problemas vão acontecer. A igreja vai ser colocada em dúvida, né? Cadê a ressurreição e tal? As pessoas vão ficar agonizando, porque não morrem, mas vão ficar lá sofrendo, tá bom? As empresas que trabalham com sepultamento vão começar a quebrar, vai ter desemprego, enfim, uma série de problemas acontece. O livro é bem interessante. Ou seja, não cabe, pessoal, a morte é uma questão natural, tá? A morte é uma questão natural, ela acontece. Tudo bem que o Estado tem que criar, a saúde veio para isso, né? Pois é, bem interessante. Mas, assim, a morte é uma coisa natural. Às vezes a gente está com uma doença e quer fazer de tudo, os médicos, sei lá, as cirurgias mais caras, uma coisa que você vai sobreviver 1 ano ou 6 meses, ou sei lá, às vezes não tem essa certeza. Então, enfim, não dá para o Estado fazer tudo, né, pessoal? O Estado não vai prover a vida das pessoas, o Estado. A morte é uma coisa, infelizmente, natural. Professor, eu queria que você falar isso fosse com a sua filha e tal. Bem, não estou julgando as pessoas, mas a gente também não pode querer colocar tudo nas costas do Estado. Tá? A gente tem que enxergar a morte como algo um tanto quanto mais natural, tá? E não desse ponto de vista, né? A própria caveira significa igualdade, né? Caveira é igualdade, mas aquela coisa, sei lá, de um lado obscuro. Aí entra muita questão religiosa. Mas dê uma olhada nesse livro, é interessante. E aí, enfim, não vou dar spoiler do livro, né? Mas é bem interessante o desenrolar. Igualdade, preservação da autonomia, igualdade. Lembrando que a igualdade que é a isonomia. Lembra que o Luiz comentou isso nas aulas passadas, né? A priori é igualdade. Por exemplo, fila. Mas a fila pode ser quebrada. Isonomia, tá? Passou por isso na época da Covid. Transplante também, a fila pode ser quebrada a depender da gravidade, por aí vai. Direito à informação, informação dos potenciais riscos e serviços e tudo aquilo que o SUS oferece, tá? Que isso aqui às vezes é deficitário, tá bom? A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades na alocação de recursos, olha como isso é importante na orientação programática, tá? Então, se você pega os recursos de saúde sendo desvirtuados por decisão judicial, viola até a lógica da, dessa programação feita pela epidemiologia. Participação da comunidade, por meio dos conselhos de saúde, sobretudo, tá bom? Descentralização política administrativa, com, enfim, esfera única em cada governo, tá? E aí a gente repete, né, muito aqui o artigo 198 da Constituição, aqui. Regionalização, hierarquização, a gente já comentou isso ao abordar o texto constitucional, tá certo? Artigo 8º. Artigo 8º. Outro detalhe aqui, antes que eu esqueça,
esse dispositivo aqui, ó, que é muito interessante, que ele é muito utilizado do SUS, né? Que é a organização do serviço em rede para evitar a duplicidade, né? Eu já falei isso aqui e volto a comentar. Para que ter um hospital, né? Dois municípios vizinhos com maternidade, são dois municípios pequenos, com a distância de 10 quilômetros um para o outro, ou seja, não precisa. Cria região de saúde, um município oferta uma coisa, outro serviço oferta outro. Então, isso é que significa racionalidade, economicidade e utilização, né, otimizada aí dos recursos de saúde, tá bom? Aqui é só para dizer também que teve esse dispositivo incluído, né, atendimento para mulheres vítimas de violência, tá bom? Isso aqui, pessoal, é até assim, uma vez eu vi o autor, eu sou autor da lei que criou o direito de mulher ter acesso à cirurgia plástica reparadora, né? As pessoas se vangloriam e tal. Para mim, esse dispositivo é totalmente desnecessário, tá? Como assim, professor, desnecessário? Bem, lembra que eu falei para vocês que tem a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e também tem a tabela de procedimentos do SUS. Na tabela de procedimentos do SUS, pessoal, vocês vão ver lá cirurgia plástica reparadora. Então, assim, o SUS já oferece cirurgia plástica reparadora, ó, há muitos anos. Então, essa lei aí não mudou em nada. Nem o SUS ofertou mais ou menos cirurgia reparadora porque está escrito na lei, entendeu? Mas aí o autor do projeto de lei, eu sou autor e tal, acho desnecessário, acho redundante, não precisa disso. Outra coisa, uma lei, olha como é complicado isso, uma lei determinando a oferta de um serviço de saúde específico. Lembra que eu falei para vocês, isso depende da epidemiologia, tem que ver quantos casos de que levam de violência doméstica, que levam mulheres a ser internadas, ver o tanto de cirurgia e tal. Será que isso vai atrapalhar a organização do serviço de saúde? Então, assim, não se deve indicar a colocação de medicamento, de tratamento por meio de lei, tá? Não é interessante. Foi o que aconteceu com aquela pílula do câncer, né? Esqueci o nome do medicamento. Bem, se alguém quiser procurar no Google e falar aí, que o Supremo julgou, inclusive, inconstitucional aquela lei, tá? Ok? Bem, organização, direção e da gestão. Aqui, a gente chega numa parte que ela é bem... Eu ainda não vi nenhum livro, pessoal, que sistematizasse isso. Fosfoetanolamina sintética. Obrigado, Maria Eduarda. Esse nome aí feio, né? Tá bom? Lembro que foi um professor, acho que da Unicamp, né? Que criou essa fórmula e era uma pílula mágica que ia curar o câncer, depois foi verificar, USP, né? E depois verificou que não tinha eficácia e caberia à Anvisa verificar a eficácia e não uma lei federal determinar que isso fosse realizado e fosse ofertado, né, pelo poder público. É bem complicado isso, tá? E o Supremo declarou inconstitucional essa lei, tá bom? Uma pergunta aqui do Aderval, que apenas o que está previsto em lei é autorizado a ser prestado pelo serviço público. Tudo bem. As cirurgias reparadoras não caracterizam determinação, mas apenas previsão. Tudo bem. Tá? Mas, assim, como a lei já coloca que compete ao SUS, né, executar, artigo 6º, executar, né, desculpe, artigo 6º, estão incluídas nas ações e campo de atuação do SUS, né, assistência terapêutica, tá? Enfim, quando ele fala de assistência terapêutica aqui, e no próprio artigo 5º como objetivos, né, e
se a partir da legislação foram criadas políticas com a relação de procedimentos, a tabela de procedimentos que estão no âmbito aí do SUS, tá? Então fica sendo desnecessário a promulgação desse tipo de lei, porque elas já estão aí no nosso cotidiano. É a mesma coisa que uma lei colocar que a pessoa que, enfim, está gripada, ela tem direito a ser tratada num posto de saúde, né? Não precisa disso. Ah, eu sou autor da lei do atendimento gripal, né? Poxa, você vai no posto de saúde, você vai ter esse atendimento. Não precisa. Não é a lei que vai garantir isso, é a política que já vai fazer com que esse tipo de serviço seja efetivado, tá bom? Foi mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer, tá? Bem, eu estava falando para vocês que essa parte aqui de estabelecimento das competências do SUS, ela é bem difícil de ser compreendida, porque nós temos as atribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e elas não são tão claras assim. Não é aquela coisa que a gente vê na Constituição, na parte da educação, né? O ensino fundamental é do município, o ensino médio é do estado, etc. E assim, a educação básica é do município, a educação de média complexidade da União, infelizmente não é assim que funciona. Na saúde é tudo bem complexo e é de vasta legislação que vai estar explicando isso, tá bom? Quando a gente lê os dispositivos, a gente vai ver que a legislação vai colocar a mesma atribuição para os três entes, tá? Ok? Mas vamos aqui colocar alguns dispositivos, né? Que a direção do Sistema Único, ela no âmbito da União, Ministério da Saúde, no Estado, isso aqui é meio básico, né? Secretaria de Saúde do município também, Secretaria de Saúde, tá certo? Só autorizando os municípios a fazerem consórcios, tá? Também tem a previsão da região de saúde, tá certo? Região de saúde, a gente vai ver isso na legislação específica, tá? Aí aqui, o artigo 13, ó, a articulação das políticas e dos programas abrangerá, né? É até desnecessário, tá? Alimentação, nutrição, saneamento, meio ambiente, vigilância, recursos humanos, isso aqui já não está no artigo 6º, a gente não já viu, né? Tá? Que as políticas não são esse tipo de política, é meio até redundante, tá? Só que ele colocou aqui a expressão a cargo das comissões intersetoriais, que poderia estar lá no artigo 6º, tá bom? Complementando. Aqui, pessoal, vai começar a falar das comissões intergestores, que é ou do Estado e do município, bipartite, ou pegando a União, Estado e município, de tripartite. Então, elas vão falar um pouco da atuação dessas comissões que vão definir repasses financeiros, diretrizes, isso aí é objeto de regulamentação própria, tá? E depois, eu não sei se eu vou ter tempo de falar só dessas comissões especificadamente, tá? Mas, enfim, existem essas comissões. Competências. Olha como é complexo aqui. Competências. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo, tá? Lembrando, eu já comentei com vocês, que também do ponto de vista legislativo tem essa competência aí, né? Material também um tanto quanto comum. Mas olha aí, ó. Definição, tanto a União quanto o Estado, o município, o Distrito Federal pode definir mecanismo de controle e avaliação em serviços de saúde, os orçamentos, a avaliação dos níveis de saúde da população, enfim, estabelecimento de normas técnicas para o padrão de saúde do trabalhador, tá? Então, isso aqui é importante, até que no estado do Ceará tem essa norma técnica que exige que no posto de combustível use máscara o operador lá da bomba, e a máscara tem que ser a N e tal. No município de São Paulo é outro, no estado de São Paulo é outro. Tem autonomia,
ok? Tem autonomia. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. É bem confuso, porque como a competência é comum de ambos, né? Fica confuso você estabelecer o que é de cada um, porque todos podem fazer quase que tudo, tá? Então aqui tem toda uma competência, não dá para a gente, enfim, denotar todas elas, tá certo? Aí aqui vai colocar um a um, né? A Direção Nacional do Sistema de Saúde do SUS, ou seja, a União, tá? Aí vai colocando. Formular as políticas, avaliar e apoiar. Deixa eu só falar aqui para vocês como é complexo. Ó. Compete à União, olha aqui como é complicado. Compete à União, compete à Direção Nacional, formular, avaliar políticas de alimentação e nutrição, tá? Olha aqui. Artigo 17. Compete à direção estadual. Deixa eu achar. Ok. Tá vendo como é confuso? Só, meus amigos, que aqui fala, ó, coordenar as políticas de alimentação, né? E no artigo, olha aqui, no artigo 16, coloca formular. Um é coordenar e outro é formular. Imagina a confusão que isso não dá. Um formula, outro coordena, e olha o tanto de expressão que tem aí, tá bom? Nutrição, um é participar, outro é formular, outro é participar na formulação, outro, enfim, é bem confusa essa questão de competência material, né, de saúde da União dos Estados e dos municípios. Geralmente, meus amigos, isso aí vai para as políticas mesmo, e que são realizadas portarias, que isso coloca um fecho mais claro. Se você for para a legislação aqui, isso é muito confuso. Tá? Para você dizer, e no estadual também fala em coordenar em caráter complementar. Né? Então, é bem confuso essa parte de competência em matéria de saúde. Muito confuso. Tá bom? Estou chamando a atenção aqui para vocês. Se não vou colocar, não é minha intenção colocar casca de banana para dizer uma palavra na prova, compete a esse, não. Só estou chamando a atenção aqui dessa questão para vocês, tá? Que a parte de competência em saúde ela é super complexa. Bem, só quis também aqui chamar a atenção. Aliás, se eu colocar aqui no município, aqui também vai colocar, executar, né? A formulação é da União, eu estou aqui no 18, município. Formulação da União, coordenação do Estado e execução do município. Tá? Por isso, meus amigos, por isso que a merenda escolar, o dinheiro é da União, a verba vem da União para o município. Tá? Então, formula na União e o recurso da merenda escolar é entregue lá para as escolas. Tá? O Estado coordena e o município executa. Ok? Mas é bem complexo, viu isso? Bem complexo. Subsistema de atenção à saúde indígena, só para chamar a atenção de vocês, meus amigos, que a gente tem aqui na Lei 8.080 uma espécie de SUS só de saúde indígena, né? É claro que, sobretudo, a FUNAI, que trabalha com isso, e tem os órgãos de saúde nesse sentido, né? E houve aqui nessa pandemia uma discussão bem grande, né, para saber se houve uma omissão do governo federal, né, com relação à saúde indígena na pandemia, e se essa omissão
foi ou não dolosa, se isso caracteriza ou não genocídio. Eu vi vários debates interessantes sobre essa questão. Ah, mas o homicídio o genocídio é difícil de caracterizar. Enfim, interessantes opiniões, tanto pela caracterização do genocídio, como pela não caracterização do genocídio nessa questão da saúde indígena na pandemia. Tá? É um tema aí para artigo, quem quiser desenvolver. Tá bom? Bem, eu não vou tratar desse subsistema. Eu tive um aluno que fez até uma monografia, um aluno da UFC, só sobre isso. Ele trabalha com saúde indígena, tá? Já faz uns 4 anos. Eu esqueci o nome do colega de vocês, mas eu procuro aqui a monografia e posso disponibilizar. Subsistema de atendimento e internação domiciliar, eu até li isso anteriormente e nem fiz o destaque, mas como a gente está aqui, eu faço agora o destaque. Ó. São estabelecidos no âmbito do SUS o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Parágrafo 1º. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliar, inclui principalmente procedimento médico, enfermagem, fisioterapêutico, psicológico e de assistência social. E, entre outros cuidados necessários ao cuidado integral de paciente em seu domicílio. Quer dizer, professor, que é possível ter uma ação judicial para que o médico vá na sua casa, sim, tá? É a previsão aí da lei do SUS para que exista essa possibilidade do atendimento ser domiciliar. Na verdade, pessoal, o pior lugar de você ficar é no hospital, né? Todo mundo quer ficar na sua casa, tá? Ficar em hospital, risco de contaminação, etc. Tá? O ideal seria ter um acompanhamento médico em casa, né? Mas nem sempre tem profissional de saúde para isso. Mas em situações excepcionais, tá bom? Até a dificuldade de deslocamento, a falta de leito, enfim, isso pode fazer com que haja a possibilidade dessa internação domiciliar. Aí vai ter que mandar o médico para ficar lá na casa da pessoa, o enfermeiro, etc. Isso pode ocorrer, tá bom? Agora, tudo é muito caso concreto, né? Primeiro tem que ter a questão, a gente vai vendo as portarias de consolidação do SUS, a porta de entrada, a pessoa começou, foi lá para o posto, tá? O posto fez a indicação para o hospital. Inclusive, meus amigos, eu já precisei de uma questão dessa para um conhecido e conversei com um médico, né? E ele falou para mim, Felipe, existe inclusive um orçamento específico da União para esse atendimento, domiciliar, tá? Eu falei, eu não tenho aqui a regulamentação, mas vem e pouca gente se utiliza, etc. Tá? Então, o médico que faz essa função tem a diminuição da sua carga horária e por aí vai. Tá? Aqui é muito genérico na lei. Tá bom? 19J, já comentei com vocês, né? Questão do parto, que a acompanhante, né? Ela vai ser escolhida pela parturiente, tá bom? Ou seja, durante o período de parto, pós-parto, tá? Isso aqui é uma lei que obriga, inclusive, a rede própria e conveniada do SUS, tá bom? Inclusive aqui, ó, ficam obrigados os hospitais de todo o país mantém local visível essa informação aqui com esse direito, tá? É um dever que é pouco utilizado, né? Eu, pelo menos, nunca vi em hospital uma plaquinha dizendo, que nem aquela placa de elevador, verifique se o elevador está na porta, né? Então, nas maternidades era para ter algo dessa natureza, tá bom? 19M nós já comentamos. 19O. Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos,
os produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença. Só um minuto. Ou do agravo à saúde, bem como aqueles indicados no caso de perda da eficácia e do surgimento de intolerância ou reação adversa. Eu li aqui rápido, meus amigos, mas olha a gravidade, né, a complexidade desse artigo, né? Então, assim, o protocolo clínico, por isso que a dispensação de medicamentos tem que ser baseada no protocolo clínico. E por isso que quando você for ajuizar uma ação, cuidado, né? Para dizer, ei, doutor, meu cliente está com câncer, determine que seja comprado um medicamento, tá? Isso aí é uma petição inepta, tá certo? Do ponto de vista do processo civil. Tá com câncer? Qual é o medicamento? São quantas caixas? Vai precisar das caixas por quantos meses? Tá? É como se fosse aqui o protocolo clínico, 19O, né? Ó, vão estabelecer os medicamentos e produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença, tá certo? Inclusive falando da perda da eficácia. Se não tiver esse medicamento, qual é o outro que pode ser substituído, etc. Tá bom? Porque você quer um medicamento que, sei lá, ele não é mais ofertado. Pode acontecer. O fabricante não fabrica mais o produto. Não está tendo mais lucro, é um laboratório e tal. Já aconteceu, tá? Parágrafo único. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o CAPT serão avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade, custo-efetividade, tá? Então, assim, quando você faz essa análise, quando é feito o protocolo, tudo isso é levado em consideração. Qual o custo de colocar isso no tratamento dessa doença? Esse medicamento não vai resolver o problema, tá certo? Por que que eu vou operar se com esse tipo de tratamento, com esse bombeamento é mais fácil, mais barato? Isso é sempre levado em consideração, tá? Então, isso aqui é a base de trabalho da Conitec. A gente vai já falar abaixo. Já falei do 19P e vamos falar agora para a Conitec. 19Q. A incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos procedimentos, novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição e alteração de protocolo clínico, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Conitec. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui é o site da Conitec, né? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Deixa eu só ver aqui uma coisa, só para ver a natureza jurídica. É, bem, eu não estou achando aqui.
Opa, tá aqui. CONITEC é um órgão colegiado permanente integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde. Então, é uma comissão, é um órgão criado lá dentro do Ministério da Saúde, tá? Aí aqui deve ter a sua competência, emitir os relatórios sobre incorporação, já está na lei, né? Tá bom? Então, aqui deve falar da comissão, tá? Quem é que faz parte, membros da Agência Nacional, enfim, toda a sua comissão aqui, toda a sua... Interessante, tá? Mas voltando, deixa eu apagar. Aqui, ó, papel da Conitec sobre a incorporação da cloroquina ou não, como procedimento do tratamento da Covid, tá certo? Aqui tem várias questões que foram submetidas. Então, eu posso depois dar uma aula para vocês só sobre a incorporação de novas tecnologias no SUS. Eu fiz um curso bem interessante de 6 meses sobre isso pelo hospital, eu não sei qual foi o hospital, se era Sírio-Libanês, um desses hospitais aí, que ofertou um curso online, que era para gestores, só que era liberado o acesso, eu fiz. E é bem complexa a incorporação de medicamento, análise de custo, análise de medicamentos que têm eficácia semelhante, tá? É bem interessante, os relatórios, e tudo isso é feito um relatório final que é encaminhado ao Ministério da Saúde. Ele dá uma sugestão de incorporação ou não, mas vai caber ao ministro da Saúde, junto com a sua equipe, adotar ou não o parecer, tá certo? Então, assim, não adianta sair um medicamento caro novo, um tratamento caro, um equipamento, se o Conitec não aprovar. Se ele comprovar que aquilo ali é muito caro, tipo, sei lá, uma máquina que faz, sei lá, cirurgia laser. Aí, se você for ver quantas clínicas, quantos hospitais no Brasil, se eu colocar esse equipamento, vão ter que comprar, né? Quanto é que custa o equipamento desse? As vacinas, né? Eu posso comprar a vacina da Pfizer. Como é que você compra a vacina da Pfizer? Ela não é numa geladeira com, sei lá, uma temperatura X? Será que o município de Sobral tem essa geladeira? Será que no município de Fortaleza tem? De Joca de Jericoacoara tem? Então, não posso estar comprando medicamento que não vai poder ser acondicionado, tá? Porque vai gerar o descarte vai gerar a perda da eficácia do produto. Então, tudo isso é levado em consideração. Ver a estrutura logística, a estrutura de pessoal, uma série de condicionantes. Tá bom? Detalhe, aqui importante. Parágrafo 2º. O relatório da comissão levará em consideração as evidências científicas, tá certo? Então, assim, existem, meus amigos, só relatório que faz essa análise de evidência. Então, tem estudos, é porque faz tempo que eu não leio sobre isso, mas tem tipo 4, 5 tipos de estudos, tá? Estudos iniciais, estudos mais complexos, eu não lembro aqui a nomenclatura, com 5 pessoas, com 10, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas em todo o município, em todo o estado, e aí vai depender do tipo de estudo que eles vão levantar a evidência científica, tá? Então, é feito todo um catalogar com base nas bases de dados de medicina e saúde. Existem vários portais que catalogam isso e vão ver, ó, tem tantos artigos explicando a eficácia desse medicamento, esse aqui é em base de estudo sistemático, esse aqui é em base de... Enfim, conforme as bases científicas aplicáveis. Então, tudo isso é levado em consideração, tá? Detalhe também, a avaliação econômica é levada bastante em consideração com relação aos custos e às tecnologias já incorporadas, tá certo? Detalhe importante, que foi objeto também de discussão judicial, né? Que o prazo para que a Conitec faça isso é de 180 dias, tá bom? Pode ser prorrogado por mais 90 dias, tá? Então, se
Inclusive, a STJ fala sobre isso. Se o CONITEC, dentro desse prazo aí de 180 mais 90, não verificou, né, ou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não verificou que o medicamento deve ou não ser incorporado, etc., aí é já um dos motivos para que o Poder Judiciário possa, depender da circunstância, conceder autorização para que a pessoa compre o medicamento do exterior, ou etc. Obrigar que o Estado compre, tá bom? Mas, a priori, está aqui os condicionamentos básicos, tá? Estamos terminando. 19T. São vedados o pagamento, olha aqui como é importante, ó, o ressarcimento ou produto, etc., de uso não autorizado pela Anvisa, tá bom? Então, a priori, não pode o médico do SUS estar receitando medicamento que não está na tabela do SUS, ou que não seja avalizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Como é que o médico do SUS vai dispensar um medicamento que nem tem registro? Tá? É bem complicado. Isso acontece através de outros médicos, mas do SUS, isso é bem raro de acontecer. Tá? Inclusive, meus amigos, olha aqui o que acontece. Ó. Ele está dizendo que é vedado, né? Artigo 19. Olha o que diz aqui o artigo 52. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas a utilização de recursos de saúde do SUS em finalidades diversas da previsto nessa lei. Aí eu pergunto para vocês, se o juiz mandar comprar um medicamento fora do protocolo clínico, fora da diretriz terapêutica, fora da lista do SUS, fora sem autorização da Anvisa, tá? É crime que o juiz cometeu, é um crime de hermenêutica, fica aí para ponderação, tá? Não vejo o magistrado sendo, enfim, punido por isso. Estou no 19T, né? Outro detalhe é que também são vedados, né, a dispensação e tal de medicamento nacional importado, de novo, né, sem registro na Anvisa. Artigo 19U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos para interesse da saúde, de que trata esse capítulo, será pactuada por comissão de gestores tripartites. Isso aqui é muito complexo. Por quê? Existe a tabela de medicamentos e a comissão de gestores da União, dos Estados e dos municípios, tripartite, que vai definir, ó, compete à União isso, compete ao Estado aquilo, compete ao município aquilo. Então, tem que ver permanentemente os relatórios dessas comissões para verificar o que é que está sendo de competência da União, do Estado e do município. Então, não dá para você saber, isso aqui é da União, esse medicamento é do Estado, o município está sendo omisso. Tem que verificar os relatórios advindos dessas comissões. Tá certo? Ok? Deixa eu ver mais. Aqui repete a Constituição, artigo 23. Financiamento. Aqui é mais parte burocrática. Tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa na lei que eu anotei que era importante. Não. Não que a gente não vá comentar isso aqui, mas vai ser comentado por meio das políticas. Aí eu volto para a lei. Tá? Das políticas não, das portarias de consolidação do SUS. Tá certo? Orçamento, gestão financeira, aí como tá, são cada uma política, é uma portaria de consolidação do SUS específica, eu comento depois com vocês, tá? Deixa eu parar aqui a gravação para responder as perguntas. Mas a priori era isso que eu queria comentar da Lei 8.080. Deixa eu só ver aqui o artigo final daquela hermenêutica, que é mais...
Hum, não, era o do crime mesmo. Isso. Era isso, crime e hermenêutica.